Alguém pode dar um amém aí? Amém ou não amém? Então eu gostaria que você erguesse as suas duas mãos e com vozes de júbilo desse o melhor aplauso que você puder àquele que é digno de glória, de honra, de louvor. Com vozes de júbilo, com vozes de júbilo, com vozes de júbilo. Salmo 47 diz: aplaudir com as mãos todos os povos, celebrai a Deus com voz de triunfo, porque Ele é bom. Tem alguém liberto aqui neste lugar, tem alguém curado aqui neste lugar, tem alguém livre aqui neste lugar, tem alguém crente aqui neste lugar, tem alguém aqui livre no Senhor neste lugar, tem alguém aqui que vai morar na glória eterna e pode celebrá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém pode romper esta máscara e exaltar o nome que está acima de todo nome. Aleluia, aleluia. Graça e paz, carisma. Ei, meu Jesus, começou. Graça e paz, carisma. Diga eu sou mais forte que a minha máscara. Diga assim, olha para o teu irmão e fala assim: eu vou liberar uma palavra profética na sua vida. Diga um dia, você será um crente sem máscara. Eu não estou aguentando mais não, meu. Eu não estou aguentando mais. No nome de Jesus, chega, queridos. Isso é mordaça, mano. Ovelha não usa mordaça não, gente. Eu sou ovelha, meu. Ovelha não usa mordaça. A gente não consegue falar glória. Meu Deus, gente. Não é verdade? Estou feliz de estar com vocês. Estou feliz de estar com vocês. Eu quero ler com você, antes de você se assentar, uma palavra. E quando eu acabar de ler, eu vou pedir que você faça um exercício comigo. Eu vou falar uma palavra, vocês vão repeti-la e vão contar. Então vocês vão repetir a palavra e vai falar um. Na segunda palavra você vai repetir e falar. Você sabe contar. Muito bem, ok? Mas eu quero ler com você que no livro de Atos, capítulo de número 12, por gentileza. Abra a sua Bíblia nesse texto. Eu quero fazer uma confissão aqui. Aliás, não é uma confissão não, é uma denúncia. Eu não vim para pregar não. Me sequestraram e fizeram uma chantagem comigo, viu, queridos? Não vou nem dizer quem foi. Falaram assim: dá pastor pregar, e já mandaram a imagem. A arte que se fala, né? Já mandaram a arte. Me ameaçando, falaram assim: vai para o Face. Isso é constrangimento. É na verdade. Mas eu amei ser constrangido. Atos capítulo 12, estamos juntos? Um texto conhecido. Gente, esse aqui é meu filho, né? Tem uns 3 meses que eu não vejo ele. Vocês já viram mais ele do que eu. Tá bom? Tá tudo bem, meu filho? Contigo? Papai te abençoe. Oh, meu Deus. Capítulo 12 de Atos. Quero ler com vocês a partir do versículo de número 6. Diz a palavra assim do Altíssimo: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia, e 2 soldados, assentados entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, com 2 sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo. Estou sem óculos, queridos. Eis que, porém, sobreveio um anjo. Está aqui não, né? Está aqui? Lança para mim, não está não? Me perguntaram a versão? Não? Tudo bem. Lê vocês. Eu estou sem o meu óculos, vamos lá. Estou em casa, vamos lá. Verso 7, vai. Disse-lhe o anjo: cinge, calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Eu quero orar com você. E
pedir que o Espírito do Senhor venha nos trazer entendimento de tudo que nós vamos ouvir aqui. E eu quero orar com você. E eu gostaria que você não apenas orasse, mas eu gostaria que você colocasse, pedindo ao Senhor: Deus, por favor, me ajude a não apenas escutar uma mensagem, mas me ajude a sair daqui diferente, em nome de Jesus. Eu estou muito em casa, sempre que eu digo isso a vocês. Porém, muito mais do que você escutar o pastor Marcos, que você ouça a voz de Deus. Eu estou aqui para ouvir tanto quanto você. Eu estou com um temor muito grande no que eu estou fazendo aqui, por crer piamente que Ele é poderoso para mudar o curso da nossa história, mudar a nossa vida, em nome de Jesus. Eu queria que você levantasse um clamor, porque preste atenção numa coisa. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Se já disse isso aqui, eu vou repetir. Obrigado, Isaías. Se já disse isso aqui, eu vou repetir. Há uma fina diferença entre orar e clamar. Quem ora busca uma resposta, mas quem clama descobre coisas ocultas. Porque a Bíblia diz para a gente orar sem cessar, mas a Bíblia diz que quando a gente clama, é que nos serão reveladas coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. E clamar, querido, não é meditar, não é orar. Todo clamor é uma oração, mas nem toda oração é um clamor. Todo clamor é uma oração, mas nem toda oração é um clamor. Eu posso ficar no meu quietinho, não estou clamando. A palavra clamar no hebraico é cara, é gritar em alta voz. E por que Deus faz isso? Porque a intensidade da tua alma denuncia o reconhecimento da tua necessidade. Então você, quando clama, há uma diferença entre você ficar ali. Não é que não é para você orar, por favor, não estou falando isso. Estou falando que tem momento que a Bíblia manda você clamar. E a gente está vivendo um momento, amados, que a gente está precisando de clamores. Clamores. Isso aí que está na tua boca, querido, é uma representação física de limitar o nosso clamor. Quem clama amordaçado, querido? Você está me entendendo? Não estou falando que isso aqui é do diabo. Não, é necessário. Por enquanto é necessário. Mas você sabe o quanto é difícil. Porque isso que está aqui na nossa boca já vai nos acostumando a vivermos assim. Então, no nome de Jesus, eu gostaria que você levantasse um clamor baseado em Jeremias capítulo 33. Clama a mim e eu vou te responder coisas grandes e firmes que tu não sabes. Eu gostaria que a gente levantasse um clamor para que o nosso entendimento seja liberado, para que os céus entrem nele. Você diz um amém? Então, por favor, erga suas mãos e levante um clamor, melhor da maneira que você puder. Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar com essa igreja. Eu sei que essas máscaras às vezes impedem o nosso clamor, mas o Senhor conhece a intensidade do grito da nossa alma. O Senhor conhece a intensidade, Deus, do grito do nosso espírito dentro de nós. Senhor, abra a nossa mente, abra a mente da igreja, Senhor, e tira a igreja dos cárceres, ó Deus. Tira a igreja do cárcere e não nos deixe acostumarmos com o cárcere, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, o nosso lugar não é dentro do cárcere, Senhor. Não nos deixe estar acostumado com o encarceramento da mente, da alma. Tira-nos da zona de conforto, Senhor. Faça o teu anjo invadir nossa cadeia, Senhor, e nos dar aquilo que nos é necessário. Senhor, em nome de Jesus, fala, Deus, fala através de mim, mas muito mais do que através de mim, fala ao entendimento desta igreja e faz este lugar pegar fogo, Deus. Faz este lugar ser diferente, Senhor, e que no nome poderoso do Senhor Jesus, tua palavra que não volta vazia, sem fazer o que te apraz e prosperar naquilo para o qual foi enviada. Tua palavra, Deus, que fecunda a terra, dando semente ao que semeia e pão ao que come, Senhor. Assim é a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Tira-nos dos cárceres, Deus. Ouça este clamor do meu irmão, ouça esse clamor da minha irmã, desse adolescente, deste jovem, Deus. Choralarabassúria. Tiblamatuiandorogue. Teplarabachomatuí comanduriandoraba.
Nos acorde, porque não há inferno que vai segurar a tua igreja, não há pandemia que vai deformar a tua igreja, não há máscara que irá cessar o nosso clamor, não. Isso, carisma, isso é Jardim América que eu conheço, isso, em nome de Jesus, mais do que uma voz ouvida, você é uma presença respeitada, então em nome de Jesus, faça valer o nome de Jesus no mundo espiritual. Show! Declamando o rei, que me diga que a rubia xerere comas, que mantui clebia covasta, revachou-me de covarabas. Assim como tiraste Pedro da cadeia, tire os Pedros que estão nas cadeias nesta noite, Senhor. Tire os Pedros que estão dormindo na cadeia, e que em nome de Jesus, Senhor, saiamos para dizer do lado de fora todas as palavras desta vida. Glória a Deus. Preparados para repetirem e contarem? Voltou a mordaça. Preparados para repetirem e contarem? Vamos lá. Se quiser fazer com a mão também pode ser, contando com a mão, ok? Repitam comigo. Iluminados. Tá tudo combinado, gente. Só lá a turma lá atrás que entendeu. Vou tentar de novo, tá bom? Repitam e contem. Iluminados. Isso. Ok? Vamos lá. Tocados. Muito bem. Glória a Deus. Vamos lá. Despertados. Isso aí, tem gente que lá está fazendo assim, é isso aí, eu gosto disso. É isso aí, gosto de vida. Ok? Instruídos. Muito bem. Vamos lá? De novo? De novo não, continuando. Vai, gente. Vamos lá? Quinto, vamos lá. Libertos. Vestidos. Guiados. Vai agora o restante. Vocês foram até o 4 direitinho. Vai do 5, vai. Vamos tentar de novo? Vá. Vamos lá. Não, depois vai anotar, calma. Depois você está aquecer o cérebro. Iluminados. Não. Sem enrolar. Iluminados. Tocados. Despertados. Instruídos. Libertos. Vestidos. Guiados. Olha para o teu irmão e fala assim: é tudo isso que Deus vai fazer contigo nesta noite. Fala, no nome de Jesus, fala. Você vai sair daqui assim hoje. Fala para ele, você vai sair daqui assim hoje. Fala para ele, você vai sair daqui assim hoje. Vai sair daqui assim hoje. Diz para ele, Deus não vai deixar você dormir na cadeia. Fala para ele, meu, vai, fala. Deus não vai te deixar dormir. Fala, dormir na cadeia, fala. Fala para o teu irmão assim: não durma na cadeia. Fala, não é para mim não, gente. Fala para o teu irmão, fala, não durma na cadeia. Fala. Pode se assentar.
Eu tenho me incomodado nesses últimos dias com esta palavra despertamento. O quanto nós temos necessidade de sermos despertados, porém, atenção, despertados no tempo certo para fazer coisas certas. Porque não nos adianta sermos despertados tarde demais ou despertados no tempo certo para fazermos coisas erradas. Estamos juntos, gente? Oi. Estamos juntos? Não adianta você despertar-se na hora certa e fazer o que não deve. Você me ouviu aqui no aniversário da igreja falando sobre Noé que se despertou do vinho e fez o que não deveria. Sansão estava dormindo no colo de Dalila, se despertou, mas quando se despertou já era tarde demais. A gente entra às vezes em alguns níveis de aprisionamentos que nos jogam numa zona de conforto, nos encavernam, criando um termo aqui para a vida de Elias, que se acomodou, se emburacou dentro de uma caverna por causa de algo que lhe abateu a alma, porque tem muita coisa que acontece conosco por causa de coisas que nós ouvimos, de coisas que nós vimos e de coisas que nós falamos. Existem coisas que a gente fala que nos aprisionam. Pedro, embora injustamente, estava preso pela segunda vez. Na primeira vez o anjo chegou lá e soltou ele e a turma que estava com ele, e disse assim: Pedro, vai lá e fala para essa cidade as palavras desta vida, a vida cristã, a vida em Cristo, o Evangelho. E de uma segunda feita Pedro ele é preso. E Pedro ele estava dormindo na cadeia, dormindo dentro do local que era o seu local de cativeiro. Gente, eu já disse para vocês que eu não estou preocupado com o avanço desta pandemia, porque eu creio num Deus Todo-Poderoso. Eu não sei qual o caminho que Ele escolheu para que eu chegue na eternidade, mas eu sei que quem está no caminho certo não tem destino errado. A minha inquietude como pastor, como profeta do reino, são as sequelas que esta era está deixando. O tipo de gente que tem até uma brincadeira muito interessante na rede social aí, que é uma pergunta: você já esteve no McDonald's, você já esteve na feira, você já esteve, já foi ao banco, você já foi a isso, aquilo, outro, então você pode ir à igreja. Porque tem gente que vai em tudo quanto é lugar, menos a igreja, com medo de se contaminar, mas nos outros lugares eles vão. Ainda bem que isso não acontece em Jardim América. Você está entendendo? E as pessoas estão entrando numa cadeia que nos acostuma. No final da década de 90, eu li um livro chamado A Rã na Chaleira, falando do advento do século 21, de como uma rã dentro de uma chaleira de água fria, gradativamente ia se acostumando com a água que ia mornando, até que a água fervente não lhe deixava mais sair de dentro da chaleira, de dentro da panela. E a gente foi gradativamente sendo treinado a não nos abraçarmos mais, a limitar o nosso clamor por causa da máscara. A gente não toca mais um no outro, a gente tem medo de chegar perto. Nunca um ônibus teve tanta oração quanto nesse tempo, porque qualquer um que espirra a gente repreende em nome de Jesus. Não é verdade? Qualquer um que fala assim: repreende em nome de Jesus, sou lavado e remido no sangue, virou crente de uma maneira, não é verdade? A gente fica com vergonha de dar uma tossida. A gente tem que explicar: gente, eu engasguei, tá? Queria explicar que eu engasguei aqui, tá? Estou tossindo aqui. A gente tem medo de tudo agora. A gente tem medo o tempo todo. Alguém chega, aí no entusiasmo, chega um pouco mais perto, a gente dá um passinho para trás, não é verdade? Porque a gente está vivendo assim, sem tocar, sem abraçar. Não estou falando aqui que a gente tem que quebrar isso não, queridos. Eu não sou médico.
Só estou dizendo que essas coisas foram nos acostumando. Você acha, queridos, que quando a igreja for arrebatada vai ter trabalho pro anticristo para fazer isso na testa de alguém? A gente está fazendo isso hoje o tempo todo. Graças a Deus que agora não estão mais medindo a temperatura na testa, agora é na mão. Como a Bíblia diz que vai ser na mão direita, eu sempre dou à esquerda. Quero me acostumar com esse negócio da mão direita. Dou à esquerda, não, marca nessa aqui, que a Bíblia fala que é a direita, então toma essa aqui. A gente foi assim, vivendo desse jeito. Gente que está em casa, querido, dormindo na cadeia. E de repente a Bíblia diz que o anjo chega. E quando ele chega, ele ilumina o ambiente. Segue todo um protocolo celestial. Necessariamente nesta ordem. Iluminando, tocando, despertando, instruindo Pedro, quebrando as cadeias, libertando Pedro, vestindo Pedro e guiando Pedro. Porque é assim que eu entendo essa igreja, nesse nível de plenitude. 7 na Bíblia é representatividade de plenitude, de perfeição, de complemento. 7 é o número que Deus usa para renovação de memória, para restauração. Por isso que de 7 em 7 dias o pão da mesa da proposição no tabernáculo, ele era mudado. O tempo todo Deus está querendo que a gente entenda esse processo. De 7 em 7 anos a terra deveria ser descansada, viver um processo de descanso. O sábado, o shabat, não necessariamente um dia depois da sexta, mas Deus falava que para que de 7 em 7 dias o povo parasse para cultuá-lo. De 7 em 7 anos a lei deveria ser toda lida, tudo outra vez. 613 preceitos. E a gente vem hoje dizendo para você que no nome de Jesus, eu vim fazer um apelo a você. Clame o tempo todo para que nós sejamos uma igreja que não durma na cadeia. Que no nome do Senhor Jesus a gente comece a entender esse processo que Deus investiu na vida desse homem, que era a representação da liderança da igreja. Esse Pedro que estava dormindo na cadeia foi o cara que recebeu a revelação do céu. Quando Jesus junta o colégio apostólico e fala: quem os homens dizem que eu sou? E ali naquele momento, como eu fiz numa live, alguns aqui assistiram, 3 grupos surgiram, o que não tinha nada para falar. Porque na igreja tem sempre a gente assim, que não tem nada para falar de Jesus, porque só fala de Jesus quem conhece Ele. E outros que não sabem falar nada e só repete o que os outros falaram. Uns dizem que tu és profeta, João Batista, Elias, e outros ainda um dos profetas. Aí Pedro fala: tu és o Cristo. Ele não falou o Senhor é Jesus, o Senhor é poderoso. Ele falou: tu és o Messias. A maior designação de Jesus: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para ele: tu és Pedro. Olha aqui, Simão, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Não foi nem carne nem sangue. Simão, o nome antigo. E debaixo da revelação ele recebe uma identidade, fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. E ele não estava se referindo a Pedro exclusivamente, porque ele não usa a palavra ali no original Petra, porque Petra no original é a pedra grande, é a rocha, e Petra só Jesus. Ele diz: tu és Petrus, tu és um pedaço de pedra, tu és um fragmento da rocha maior, tu és um pedaço meu, e sobre este pedaço eu edificarei minha igreja. E Pedro sabia tanto que não era ele, que na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5, ele fala: nós somos Petrus, pedaços de pedra, edificando a morada do Senhor. Então cada um de nós, e ele continua dizendo: eu vou dar a você as chaves do reino.
O que você ligar na terra será ligado nos céus. Queridos, e me perdoe se alguém que não for evangélico, for católico, eu não estou aqui ofendendo ninguém, mas estou contando aqui história e teologia. Infelizmente a igreja católica, enganada na sua teologia, fez uma imagem de Pedro com 2 chaves, como se Pedro fosse aquele que tivesse a chave, mas estava falando da igreja. Eu estou dando a você, na representação de Pedro, as chaves do reino. Que você ligar na terra será ligado nos céus. Que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E a palavra ali, queridos, é Deu e Luo. Deu é amarrar, é manietar, é deter. E Luo é libertar, é liberar. Ou seja, Deus não fez a igreja para viver em Deu, presa. Pelo contrário, somos nós quem prendemos as forças espirituais da maldade, somos nós quem liberamos as pessoas que estão detidas lá. Então, em nome de Jesus, hoje Deus quer fazer com que esta igreja entenda que as chaves do reino estão sobre nós para aprisionar o que tem que ser aprisionado e liberar o que tem que ser liberado. Se tem alguém livre aqui neste ambiente, abre a sua boca e glorifique o nome dele e diga: Deus, eu quero entender essa realidade. Não uma igreja presa, porque ele disse assim: olha, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Queridos, isso é teologia antiga, que quem está no controle da situação é a igreja, não o inferno. Se Jesus dissesse, olha aqui para mim, que as portas do inferno, da igreja, resistirão contra o inferno, já estava bom. Que o diabo ia bater e não ia entrar. Mas Jesus não falou isso. Jesus não disse que o inferno estava atacando. A Bíblia diz que a igreja estava atacando. É as portas do inferno que não prevalecerão. E Jesus falou isso em Cesareia de Filipe. Não é Filipe, um dos 12 apóstolos, é um dos tetrarcas pela guarda romana. E ele estava num ambiente que outrora era chamada a porta do Seol, a porta do inferno. As pessoas acreditavam que em Cesareia de Filipe, os mortos quando morriam passavam por ali, e ali era chamada a porta do inferno. Jesus lá na porta do inferno declarou que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, porque Jesus é a porta. Jesus é a porta. Alguém pode me entender isso? Ele é a porta, ele é a porta. E nós não podemos estar dormindo. E esse Pedro que recebeu essa revelação toda foi dormir na cadeia. E esse Pedro somos nós. Nós somos chamados para abrir e fechar. Oh, meu Deus. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para declarar essas realidades. Porém, necessariamente nesta ordem. A Bíblia diz que a primeira coisa que o anjo faz para acordar Pedro da cadeia. Diz, para acordar Pedro da cadeia. Qual foi a primeira coisa que o anjo fez? Ah, Jesus. Oh, Jesus, fala com vontade. Não me aborrece, não. Qual foi a primeira coisa que o anjo fez quando entrou na cadeia? 1, 2, 3 e já. Iluminou, gente. Não foi chorar, não. Porque quando Deus quer acordar você, não tem ambiente mais propício para acordar alguém do que um ambiente iluminado. Porque não tem ambiente mais propício para o dorminhoco do que um lugar escuro. Quer incomodar o dorminhoco, ilumina o ambiente. Descortina. Abre a cortina. Abre e clareia o ambiente. Eu já falei inúmeras vezes nessa igreja. Trevas na Bíblia é símbolo de ignorância. Luz na Bíblia é símbolo de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 18, Paulo diz: eu oro para que Deus ilumine os olhos do vosso entendimento. Na versão atualizada, coração, porque coração na Bíblia não é esse músculo que fica do lado esquerdo do nosso peito. Coração na Bíblia tem sentido de percepção de coisas espirituais. Você não compreende com o teu intelecto, você compreende com o teu coração. Porque coração na Bíblia não é esse músculo que está aqui, é a sua capacidade de perceber coisas espirituais. Por isso que a Bíblia diz que perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Oh, Jesus. O que significa dizer, Márcio, que se Deus está perto do que tem coração quebrantado, Ele está longe do quem tem coração duro.
Porque é com o coração que a gente percebe as coisas espirituais. Tem alguém aqui? Tem alguém atrás dessa máscara aí? Tem mesmo? Tem? Isso aí, ó, provou que tem. Estão entendendo? Então preste atenção nisso. Ele entrou e iluminou. Tem gente aqui hoje que está precisando entender isso, que está vivendo na penumbra do seu sono, que está lhe permitindo ficar dentro de uma cadeia, porque há anos você permanece da mesma forma. Pastor, me prova que eu sou uma pessoa que está dentro da cadeia. Vou te provar agora. Se você hoje é a mesma pessoa que você era ontem, você está numa cadeia. Oh, meu Deus, foi embora a igreja. Tem alguém aqui, gente? Se eu sou hoje a mesma pessoa que eu era ontem, eu estou dentro de uma cadeia, porque cadeia é mesmice. E a Bíblia diz em Filipenses 1,6 que aquele que em nós começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz que o caminho do justo é como a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Eu tenho que ser melhor hoje do que quem eu era ontem, e inconformado em ser amanhã quem eu ainda sou hoje. A iluminação é isso, é você olhar e falar: peraí, está algo errado. Tem gente aqui, querido, que já ficou incomodado no escuro com barulho, falando: meu Deus, é isso. Já peguei já um. Já deu uns 3 ou 4. Falei: meu Deus. Aí quando acendeu a luz, falei: meu Deus, não é nada disso. Quem lembra do código do sim ou do não, que eu já ensinei aqui? Então tá, no código do sim você já lembra, né? Quem já passou por isso? Não precisa mexer não, para ninguém saber, né? Se sentiu ridículo. Meu Deus, é só isso que iluminou o ambiente. Por isso que Jesus fala em João 8: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Por isso que o salmista escreveu no Salmo 119, versículo de número 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quero declarar que Deus vai iluminar o teu entendimento. Deus vai iluminar o entendimento. Assim como Paulo orou, eu oro por você nesta noite. Que Deus ilumine os olhos do teu coração. Que Deus faça você enxergar coisas que você não enxergou. Porque a tua maneira nova de ver vai estabelecer novas condutas. Você só terá novas condutas depois que Deus iluminar o ambiente. E eu quero dizer uma coisa para você, igreja: filhos de Deus não andam em trevas. Aquele que me segue não andará em trevas. Ou seja, Deus não tem filhos ignorantes, Deus tem filhos inteligentes. Se eu tenho alguns deles aqui, por favor, diga alguma coisa e declare com a sua boca, dizendo: Deus, eu vou enxergar o que eu ainda não estou enxergando. Salmo 119 está escrito: a exposição da tua palavra traz luz. A exposição da tua palavra ilumina. Todas as vezes que você abre a Bíblia, ela está te abrindo. Todas as vezes que você lê a Bíblia, ela está te lendo. Eu não posso entender, queridos, alguém que se diga crente que não lê Bíblia. Falei, pronto. Se você não gosta de ler a palavra, você não é crente. Tem chance ainda hoje. Se quiser vir aqui. Não é, queridos. Porque eu não sou amigo de quem não se interessa com o que eu tenho para dizer para ele. Eu não ando com quem não se interessa com o que eu tenho para falar. E se Deus tem coisa para me falar e eu não me interesso por aquilo que Ele mandou escrever, eu nunca fui dele. Só tem uma maneira de você ter o ambiente iluminado: é a palavra. Nós estamos vivendo um período de obscuridade, queridos. Nós estamos vivendo um período de ignorância, um período de desconhecimento. E é exatamente nessa iluminação de Deus. Não é você ter uma boa ideia, é você abrir a palavra e falar: entendi, agora eu entendi, agora eu compreendi, agora eu sei o que eu tenho que fazer, agora eu sei como eu tenho que proceder. E eu quero profetizar que Deus vai iluminar o ambiente do teu casamento, da tua casa, da tua empresa, desta igreja. Alguém diga um amém se você recebe esta palavra em nome de Jesus. Mas peça ao Senhor isso. Peço ao Senhor que ilumine. Deus me traga entendimento, ilumina. Peça pelo menos ao Senhor para despertar você, acordar você. Quem sabe você está precisando entender
uma coisa importantíssima que eu vou te dizer agora. Trevas na Bíblia simboliza o quê? O que, gente? É o que foi, gente? É o que, gente? Ignorância. E luz? Revelação. Não sei o que você falou, o quê? Clareza, revelação. Isso, o anjo falou, está falando. Foi ele que entrou. Quem sabe foi ele que entrou lá na cadeia de Pedro? Não viu? Eu estava ali, o cara estava atrás de mim, gente. Eu não vi o cara saiu. Estou falando para você, gente. Você leva. Esse cara é anjo, hein? Se trevas é ignorância, luz é revelação, eu quero que você aprenda uma coisa, por favor. A interpretação é duvidosa. A revelação é inquestionável. A interpretação é questionável. A revelação é duvidosa. É duvidosa. A interpretação é duvidosa. A revelação é inquestionável. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que está interpretando a sua maneira. Eu conheci uma irmã que ela quase matou a própria filha, que dependia de um remédio. E Deus levantou um profeta e disse: eu vou curá-la. E ela simplesmente suspendeu o remédio. Eu trabalhava numa empresa que tinha um ônibus da empresa. Eu estava dentro do ônibus com ela. Ela falou para mim assim: Deus falou comigo. E eu disse: Deus falou o quê? Que iria curá-la. O que mais que Deus falou? Mais nada. Onde está na profecia que Deus mandou você suspender o remédio? A interpretação é duvidosa. A revelação é inquestionável. Cuidado, porque você pode estar vivendo a base da tua própria interpretação, o que você acha. E o reino de Deus não se pauta naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, naquilo que eu gosto, naquilo que eu não gosto, naquilo que eu quero, naquilo que eu não quero. O reino de Deus é pautado naquilo que Ele decide. Peça a Deus que ilumine, que traga a iluminação. Deus, ilumine os olhos do meu entendimento. Deus, ilumine os olhos do meu entendimento. E por que necessariamente nesta ordem? Porque isto tem que ser a primeira na hierarquia do teu acordar. Se Deus não te iluminar, você nunca vai acordar. Porque o diabo sabe disso antes de você. E por isso que Paulo, que era um especialista em mente, escreveu em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século fez o quê? Cegou o entendimento. O que é cegueira? É trevas. Oh, Jesus, diz a verdade. Fala, eu concordo. Se não concorda, fica de pé, dá 3 pulinhos que eu vou entender que você não concordou. Você está entendendo? Fala para uns 3 ou 4 irmãos, fala que Deus ilumine os olhos do nosso entendimento. Fala para o teu irmão. Fala para ele, fala no nome de Jesus. Fala, acorda na cadeia. Fala para ele, acorda na cadeia, meu irmão. Depois que ele ilumina, ele toca. E eu gosto da versão, diga, tocou. Diga, tocou. Vou embora. Vem para cá, pastor, prega aqui. Tocou. Agora sim, gente. Estou falando de acordar, o povo está dormindo. Segunda coisa, ele toca. E eu gosto da versão eu uso a atualizada, mas eu gosto da versão corrigida que fala: tocou-lhe na ilharga. Na versão atualizada fala: tocou do lado. Mas ilharga é essa região da costela. E não é todo mundo que consegue ficar retinho com uma estocada na costela. Hoje não podia pegar no ombro e fazer assim, gente. Ele foi na ilharga e pá! Iluminou e foi na costela. Pá! Porque a costela, queridos, é exatamente símbolo da origem da humanidade. Porque foi da costela que Deus fez o outro ser humano para dar um ser humano. Foi lá e pá! Tocou!
Porque além de iluminar, a gente tem que ser tocado, querido. Porque tem gente que não se toca. Está desviado, mas não se tocou ainda que está desviado. Está dormindo na cadeia, não se tocou que está na cadeia. Alô? Pedro, alô? Porque não adianta eu chegar no quarto e abrir a cortina. Tem gente que eu tenho que ir lá e tocá-lo na ilharga, tocá-lo no lado. E queridos, porque na ilharga, símbolo além da humanidade que precisa ser tocada, é uma imagem também de sensibilidade. Deus quer tocar nas partes sensíveis, porque toda parte sensível que você carrega, você a protege de forma exagerada. Toda sensibilidade que não é tratada, torna-se um instrumento na mão do inferno, porque você não deixa ninguém tocar lá, e ai de quem tocar na tua parte sensível. Eu conheço um monte de gente que é nervosinha dentro da igreja, que ninguém pode falar nada disso. Queridos, uma vez eu estava ministrando uma pessoa, e ela falou assim: pastor, mas não toca nesse assunto com ele não, que ele disse que se o senhor tocar nesse assunto, ele sai da igreja. Eu falei: então ele já está fora, que eu vou falar. Gente, eu às vezes, se não fosse minha esposa, aliás, minha linda esposa está lá atrás, aquela lá, a linda mulher lá. Vocês estão pensando naquele lado lá está mais bonita? Minha esposa está lá. E ela às vezes quando me dá uma freada em algumas coisas, porque eu já fui mais linguarudo. E tem gente me olhando, olha, debocha, né? Meu Deus, ele está melhor, é? Tô melhor. Mas eu não podia ver nada que eu iria falar, porque tem que tocar. Eu me lembro uma vez, eu estava, nesse dia era rede de mulheres, mas os homens também estavam, eu estava lá atrás, quietinho no meu canto, e eu vi na hora da oferta, um pai chegar para o filho e oferecer uma semente para ele plantar, porque a gente sempre instrui para as famílias virem juntos para o altar ofertar. E o filho olhou para o pai assim: como você é? Estou com dinheiro aqui. E o pai: gente, na minha frente. Fui lá, coloquei minha oferta, voltei, aí dei aquele mata-leão gospel assim: vem cá, meu filho. Pai é representatividade de Deus na vida de qualquer um. Quando o pai dá a semente, o filho tem que pegar. Você rejeitou a semente do pai, e a Bíblia diz que é o pai que dá semente ao que semeia. E você estava com dinheiro, meu filho? Estava. Perdeu a oportunidade de ofertar mais, porque o que muito semeia, muito colhe. Da próxima vez que teu pai te der, você está entendendo? Está entendendo, filho? Então tá bom. Depois você vai conversar com teu pai, tá? Tá. Se tocar. Se toca, meu irmão. Que papo é esse que eu sou seu pastor, não posso tocar em certos assuntos com você? Que papo é esse que você diz que é minha ovelha, mas se eu tocar nesse assunto você vai embora? Então você nunca foi minha ovelha, porque eu fui constituído para me intrometer na tua vida. É esquisito, mas é assim. Não é esquisito? E você ainda ri e gosta. É legal isso, gente. Porque se a gente não se intromete, vocês reclamam. E você prefere um pastor que pegue do seu pé do que um pastor que não liga para você. Então, como você não vai gostar de nenhum jeito, eu prefiro fazer o que eu tenho que fazer. Então, em nome de Jesus, entenda que Deus quer tocar você nas partes sensíveis que você protege. Por exemplo, se eu mandasse, tem gente aqui que eu não sei, mas que se tocar na costela, e eu estou vendo gente só em eu falar que está assim: pastor, vai mandar tocar. É ou não é verdade? A gente já dá, o pastor, nem falei nada, ou seja, a simples ameaça de tocar na tua parte sensível já te faz ser invulnerável. E quem se invulnerabiliza, querido, não se abre para o novo de Deus. Porque Deus só venceu Jacó porque tocou-lhe na virilha, meu irmão. Tocou na virilha, tocou na juntura da coxa, falou: acabou.
Eu quero desafiar você que quer acordar e não dormir na cadeia, a dizer: Deus, eu sei que pode me incomodar no máximo, mas por favor, toca nas áreas sensíveis que eu sempre protegi, porque eu quero me abrir para o Senhor. Alguém recebe essa palavra em nome de Jesus? Para você deixar de ser alguém, sabe por quê? Enquanto você não deixar tocar-se nesta área, o diabo vai sempre usar essa área como um quartel-general. Sabe por quê? Essa área que você protege, quem é Deus dela é você. Você não tem dono nessa área, quem manda nessa área é você. E se você manda nessa área, na tua vida tem dois deuses, e Deus não divide a glória dele. Então hoje chegou a hora de você dizer: Deus, pode tocar na minha ilharga. Eu sei, Senhor, que vai doer, mas eu sei que o fim vai ser um fim proveitoso. Alguém diga algo e glorifique o nome dele, se você está me entendendo nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Agora, gente, olha aqui, não confunda tocar com aquele negocinho que a gente coloca a mão no peito assim, sabe? Aquela cara de religioso. O que foi, meu irmão? Isso aí tocou, hein? Não é assim que a gente fala? Isso aí, ó. Não, não é isso não. É aquele pá na costela. Porque na hora que toca na costela, ninguém fica na mesma postura. Todo toque tem que mudar a postura. Se eu toco na tua costela e você não muda de postura, aquilo não é a tua sensibilidade. Mas se tocou na sensibilidade, já vai mudar de postura. Diga comigo: todo toque verdadeiro muda a minha postura. Diga: e me desperta. Diga: e me desperta. Muda a minha postura e me desperta. Então vamos lá, no 1, 2, 3, vamos lá. Iluminou. Isso aí. Tocou. Despertou. Aí ele vai e desperta. Porque há uma diferença entre estar despertado e estar acordado. Porque nem todo mundo que está acordado está despertado. Alguém já dormiu aqui? Diz: meu Deus, dormi, nem percebi. Aí quando foi ver, já estava acordando de novo. Não é verdade? Você diz: rapaz, e alguém te diz que você dormiu, você não acredita. Você diz: não, estou acordado. Não, você não está acordado. Dirigindo, não é verdade? Não, você está fazendo coisas. Mas, queridos, porque quem está acordado não está necessariamente de pé. Eu posso estar acordado e continuar deitado, e porque continuei deitado, eu tenho a grande possibilidade de voltar a dormir. E você só voltou a dormir porque você não se despertou, você não se levantou. O despertamento, querido, tem a ver com essa mudança. Para acordar basta abrir os olhos, mas para estar despertado tem que estar no domínio das faculdades mentais. Eu sei o que eu estou falando. Eu estou te ouvindo, eu estou compreendendo. Eu já vi gente acordada e cheia de sono falar o que não deve. Você sabe por que Pedro acordou? E eu não sei até hoje como é que Pedro sabia que era Elias e Moisés que estavam com Jesus. E ele acorda e fala assim: quer que a gente faça uma cabana, uma para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés? E a Bíblia diz, posso usar uma expressão, não vai se escandalizar não? A Bíblia não diz nesses termos, mas ele estava doidão de sono. A Bíblia fala premido de sono, né? Porque o escritor é mais polido, né? Premido de sono é não saber o que está falando. Sabe aquela pessoa que acorda e pergunta um assunto que ninguém está falando mais? É o quê? Porque está só acordado, mas não está despertado. Quem está despertado está no domínio das suas faculdades mentais. Está entendendo, está se fazendo entender. Está entendendo, está se fazendo entender. Tem muita gente, queridos, que só acordou de um soninho na igreja, mas não foi despertado, por isso que não entende, nem se faz entender. E eu quero declarar profeticamente que está chegando um tempo nessa igreja de um despertamento, onde você será entendido e você entenderá. E isso é comunicação do céu, queridos, porque Deus só se comunica onde existe despertamento. Abra a sua boca, por favor, e diga: Deus, me ajude a estar despertado, me toca, mas para me despertar, Senhor.
Não é esse toque que você chorou numa música, num louvor, que legal, não. É aquela sacudida de Deus que me mudou de posição e que trabalhou minhas faculdades mentais, que eu olhei a hora e disse: está na hora de eu levantar. Que você não olhou para o relógio e falou: vou ficar mais um pouquinho, achando que o relógio é teu amigo, que o tempo vai parar e você perde um compromisso, chega atrasado num compromisso, porque você achou que o tempo ia parar, que você ia controlar o sono. Uma das maiores sandices que pode acontecer em quem não se despertou é achar que dormindo vai controlar 15 minutos. E eu estou vendo gente me falando assim: meu Deus, eu nunca parei de pensar nisso, só estou dormindo, como é que eu vou falar? Daqui a 15 minutos, no meu sonho, eu vou acordar. Gente, eu estou falando para gente aqui que já teve um sonho. Tem coisa pior do que você ter um sonho bom e você acordar no melhor momento? Naquele momento legal, aí tu acorda, aí tu vai tentar dormir para voltar para aquela cena. Que coisa doida, gente. Não ri não que você fez isso. E tem gente, os mais crentes oraram. Os mais crentes fazem: Deus, me põe naquela cena de novo. É um sonho, mas estava legal, Deus. Você não tem esse controle, queridos, porque sono na Bíblia é símbolo de morte. Por isso que a Bíblia diz que os que tomam ceia de forma indevida, muitos são os que estão dormindo. É símbolo de morte. Que quando Jesus voltar, os que dormem em Cristo, é a morte. É a morte. Morte física, lógico, mas é a morte. Você não tem controle sobre isso. Peça a Deus um despertamento, gente. Gente despertada, você conversa com ela. Já viu alguém que acordou sem estar despertado? Gente, é a pior coisa que tem. É um zumbi evangélico. O cabelo está desgrenhado, a cara está amarrotada. A Bíblia fala que os olhos de Pedro estavam pesados. Os olhos, por que a Bíblia fala isso? Aquela pessoa que acorda assim, ó. Gente, parece que apanhou. Jacó lutou com o anjo, parece que a pessoa lutou com o diabo. Ela acorda com o cabelo todo pro alto, senta. Ela não, você sabe que ela não acordou. Agora, olha para alguém despertado. Ele acorda: sou feliz com Jesus em minha vida, sou feliz. Quando acordo de manhã ou me deito para dormir, sou feliz. Ele sabe o que é melhor da minha vida, Ele é o Senhor, sou feliz. Bom dia! Aí os que estão dormindo falam: porque todo despertado incomoda sonolento. O sonolento não está dormindo, mas também não está acordado, e ele quer continuar dormindo. Cala a boca. Oh, meu Deus, que bom ter vindo aqui hoje, Jesus. Deus quer te despertar, queridos. Porque a hora que Deus despertar a igreja, não é inferno que a segure. Saiba, queridos, que a maneira que o diabo teve para matar um juiz foi fazendo dormir. Dalila fez Sansão dormir, e quando ele acordou já era tarde, os cabelos já estavam cortados, a aliança já estava quebrada. Deus já havia retirado-se dele. Deus se retirou dele enquanto ele dormia, queridos. Deus se retirou dele, ele não sabia, acordou achando que Deus estava com ele. Então hoje é uma noite de Deus iluminar você, de Deus tocar você, de Deus despertar você. Alguém pode dizer um amém, glorificar o nome do Senhor? Iluminou. Despertado, gente. Iluminou. Tocou. Despertou. Falou. Querido, só na quarta vez, eu sei que você colocou instruiu, porque o anjo falou. Instruiu. Não precisa mudar não. O anjo falou, instruiu. Mas só falou, só instruiu depois que Pedro já estava iluminado, já estava tocado, já estava despertado. Para que Deus vai falar com você? Para que esse papo de fala Deus, tu já acordou?
O ambiente já está iluminado para Deus falar assim, é ali. Sabe por que o anjo falou? Pedro, levanta, põe tua capa, põe teu vestido, põe tua capa, me segue. Ele teve que levantar, olhar onde é que estava. O ambiente estava iluminado. Ele falou a primeira vez, põe o vestido, coloquei. Põe tua sandália, colocou. Põe tua capa, coloquei. Me segue. Deus quer falar com você. Agora, por favor, preste atenção nisso. Palavra de Deus. Deus falar não é o problema. A questão é que nós vamos fazer com o que Deus está falando. Porque toda palavra de Deus, toda fala de Deus é uma fala de instrução. Por favor, em nome de Jesus, eu preciso me aprofundar com vocês numa coisa rápida. Eu não vou poder me demorar aqui nisso, porque eu estou inclusive falando disso numa live. Mas eu quero que você entenda, queridos, que toda instrução, ela tem uma meta. Repita, por favor. De novo. Diga, a meta da instrução é o conhecimento. Diga, tudo que eu conheço é resultado daquilo que eu fui instruído. Diga, por isso, instrução é causa, conhecimento é efeito. A qualidade do meu conhecimento depende da qualidade da minha instrução. Estou entendendo? Estou entendendo? Tudo que você conhece de Deus é resultado da sua instrução, que resulta no conhecimento. Agora preste atenção numa coisa. Entre a instrução e o conhecimento existe uma ponte. Repita. De novo. Diga, essa ponte se chama aprendizagem. A forma como você aprende vai definir a quantidade do teu conhecimento. Você pode ser uma pessoa que aprende mais ouvindo. Você pode ser uma pessoa que aprende mais vendo. Você pode ser uma pessoa que aprende mais sentindo. Tem gente que só aprende se passar no estreito de Jeová. Salmo 119, versículo 73. O salmista falou, foi bom eu ter sido afligido, agora eu aprendi. Não adianta às vezes você ficar orando, Deus, abre a mente. Tem hora que tu tem que orar, fala, Deus, rala. Dá uma ralada boa, Deus. Por que tu acha que Paulo falou assim, eu entreguei na mão do diabo? Eu quero que seja salvo, mas deixa o diabo tratar dele. Eu não sei como é que é isso não, tá, querido? É uma das coisas mais profundas da teologia. Eu nunca fiz não, mas eu tenho muita vontade. Porque tem gente que a gente ora e fala assim, vou deixar para o diabo cuidar desse negócio. Mas eu não sei como é que é aí, Paulo é outro nível, né, pastor? Então a gente prefere lidar com Deus, não sabe como é que o diabo vai tratar. Mas Paulo chegou a esse ponto, para que o espírito seja salvo. Ele não queria que o cara fosse para o inferno, não. Sabe por quê, querido? Eu vou te dizer uma coisa. Eu não cheguei a fazer isso não, mas eu vou te contar uma coisa que eu faço. Você quer saber? Eu tenho feito algumas orações por esses adolescentes que ficam prisioneiros desses joguinhos, para o diabo aparecer para eles. Que tem uns jovens envolvidos com satanismo, querido, que chega aqui não flui de jeito nenhum. E a gente fica assim, meu Deus, ele está envolvido com Satanás. Ele está envolvido com o diabo. Todo crente, pai, deveria obrigatoriamente ver com seu filho um filme chamado O Dilema da Rede. Veja com seu filho. Você vai ver o que a internet está fazendo com seu filho. Então eu estou errado. Vai estar lá, parece um capetão daquele de respeito, sabe? Aí ele fala assim, Deus, eu vi o diabo. Olha, glória a Deus. Meu filho, se tu não vê anjo, pelo menos tu vai ver o diabo. Para ver se você, pelo menos, se você não teme a Deus, pelo menos tenha medo do diabo. Porque tem gente que essa aprendizagem, Deus sabe como tratar, gente. Por que Deus tocou na juntura da coxa de Jacó? O cara não queria largar o anjo de jeito nenhum, e Deus tratou dele de uma maneira específica. Deus te trata de uma maneira específica. Eu tenho um curso que entra na minha rede social que você vai ver. Tem gente aqui que está fazendo.
Chama-se aprendendo a ensinar. Como você pode ensinar uma pessoa. E o que eu estou falando aqui é um pouco desse curso. É um curso que tem lá no meu Instagram. Você tem um link lá, entra lá que você vai ver. É um curso de talvez uma média de uns 3 meses você o conclua. Mas para fazer as pessoas entenderem que a instrução vem, mas tem hora que você não aprende. Você quer aprender, às vezes não consegue entender que Deus quer te falar de uma forma específica. Deus quer tratar você de uma forma específica, porque enquanto esse conhecimento não vier, atenção, enquanto o conhecimento não vier, a libertação não se estabelece. Todo mundo aqui conhece João 8,32. O que está escrito lá? Fala forte. De novo. Está faltando uma palavrinha. Então conhecereis a verdade vos libertará. Nenhuma conversa começa com então. Só que quem começa com então é essa garotada que vai falar contigo, nem falou nada, fala, então pastor, não falou nada, então o quê? Então pastor, mas é modinha, tá bom. Mas se a frase começa, então veio uma coisa antes. Todo mundo conhece o 32, mas o que diz o 31? O 31 diz o seguinte: se vocês permanecerem nos meus ensinos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer ser liberto? Conheça, mas só conhece quem é discípulo, e só é discípulo quem permanece na instrução. Se permanecer no meu ensino, na minha instrução, aí vocês serão meu discípulo. Então vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês, porque Deus só dá conhecimento para quem é discípulo. Isso é discípulo quem permanece na instrução. E esta é uma noite de instrução para gerar discípulo. E se tem algum candidato aqui, erga suas mãos aos céus e diga: Deus, pode mandar a instrução, Senhor, porque eu verdadeiramente serei discípulo. Eu vou conhecer, e essa verdade conhecida vai me libertar. Diga algo, se você, em nome de Jesus, está entendendo essa palavra. Iluminou. Isso aí. Né, gente, olha só, não iluminou um, não, gente. Iluminou um. Iluminou. Tocou. Três é o quê? Despertou. Instruiu. Isso. Quinto lugar, a Bíblia fala que depois que ele instrui, cumpre-se João 8,32. Ele fala, João 8,31. Se você permanecer no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Versículo 32, então, fala forte. Eu fico nervoso com lerdeza. Ele fala, em quarto lugar, e em quinto, o que acontece? As cadeias se quebram, porque palavra revelada quebra a cadeia. Eu estou declarando no nome de Jesus o que tem prendido você nesse medo, o que tem prendido você nessa fobia, o que tem prendido você nessa angústia, nessa depressão. Eu, no nome do Senhor Jesus Cristo, com a palavra que está sendo liberada, por favor, erga suas mãos, dá um grito de vitória na presença do Senhor. Diga: Deus, eu me liberto hoje de tudo aquilo que tem impedido a minha vida, em nome do Senhor Jesus. As mãos de Pedro estavam presas, as pernas de Pedro estavam presas, do lado de fora ainda tinha mais guardas guardando Pedro, mas não importa, não há inferno que detenha o que Deus tem para fazer na tua vida. Alguém diga algo e solte a sua voz de liberto neste ambiente. Gente, em nome de Jesus, vou falar já a expressão do pessoal lá de Brasília. Não pastoreava lá, eu não dou conta não. Eu não dou conta de uns crentes que não tem, sabe, o pé está preso, querido.
mão está presa. Querido, eu tenho um irmãozinho lá, um diácono. Ele é um diácono assim, ele é argentino, ele é magrelão, grandão. De vez em quando eu estou pregando, ele fala assim, sac. E de vez em quando a palavra se toca na ilharga dele, ele fica de pé, sabe? Eu sei quem era ele, um cara que chegava lá, que fumava, que bebia, não queria saber nada com Deus. Aí a gente vem para a igreja, querido, sabe, numa prisão. A Bíblia, olha o que a Bíblia fala, que tinha guardas do lado de fora, se não me engano, 4. Gente, que poderoso, que Pedro poderoso era esse, que tinha que estar com corrente na mão, nos pés, trancado, e guarda do lado de fora. É a igreja. O diabo sabe o poder da igreja. Satanás coloca coisa para amarrar suas mãos. Você não serve para nada. Mãos são símbolo de serviço. Pés são símbolos de desenvolvimento, de caminhada, de estilo de vida. Pés amarrados não desenvolve estilo de vida. Mãos amarradas não ministram ninguém. O tempo todo vigiado, o tempo todo com medo, limitado. É por isso que eu digo, é por isso que eu prego desse jeito. Eu gosto de gente liberta. Eu gosto de gente que se sente à vontade diante de Deus. Queridos, eu não servia o Senhor na minha infância. Eu vi meus pais servindo deuses estranhos. Eu vi meus pais, minha mãe, levando coisas de demônios para dentro da minha casa, querendo a paz da família, mas levando despachos para dentro de casa. Vendo meu irmão rolar com epilepsia e levar para um centro de candomblé para ficar 21 dias num quarto escuro, com uma água fedendo sobre a vida dele, para tirar a coisa ruim que nunca saiu. Aí eu venho para cá, queridos, para falar de um Deus com boca miúda, vendo todos os dias meu irmão gritar o nome do meu pai e os demônios rolarem com ele no chão. Meu pai morre, meu irmão passou a gritar o nome da minha mãe. Minha mãe morre, ele passa a gritar o nome de qualquer um que ajudasse ele. E lá dentro daquele antro, perguntaram para ele, eu era garoto, por que você grita desse jeito? Porque eu vejo um bicho vindo para cima de mim. Ele era um adolescente, eu era criança. Eu fui vendo aquilo o tempo todo, sem saber que aquilo ali era demônio. Vendo os espíritos falando que eram demônios na frente, da nossa frente, a gente cego, no escuro. Como que você vai entrar num quarto escuro, ficar 21 dias, colocar uma água fedorenta para purificar você? Você não tem ideia do que é o Evangelho. Você não tem ideia do privilégio que você tem de estar aqui. Até que no dia 12 de janeiro de 84, numa quinta-feira, eu entrei numa igreja a convite, e alguém disse assim, quem quer receber Jesus? Eu escutei dizendo, a porta está aberta, entra. Eu me levantei, queridos, e eu estou neste Evangelho há mais de 30 anos, nunca me desviei. E a primeira coisa que eu tive, revelação de Deus, não sei de onde saiu aquilo, falei, eu quero expulsar demônio. E a minha sede era ver meu irmão de novo naquela situação. Eu ficava aguardando, e demorou, até que um dia, meu irmão, ele gritou. Eu falei, é agora. Ele rolou, estava debaixo da cama, eu impus a mão, eu não sabia nem como era, eu só falei, sai em nome de Jesus. Meu irmão tomava remédio, nunca mais tomou remédio, hoje é crente, para a glória do nome do Senhor. Tem alguém liberto aqui? Tem alguém liberto aqui? Tem alguém liberto aqui? Você está me entendendo? O poder que existe no nome que está acima de todo nome. Você é livre, você é livre, você é livre. Envergonha o diabo e celebra o teu Deus, celebra o teu Deus. Você tem essa autoridade. Sua família não vai ficar presa na mão dele. Seus familiares não vão para o inferno. Tem igreja na sua casa. Você é igreja na sua casa. Não durma na cadeia. Não durma na cadeia. Na hora que a instrução veio, a cadeia caiu. Agora eu posso servir. Na hora que Deus me instruiu, eu falei, é agora. Sabia nem como é que era, meu irmão. Ele lá, eu baixei, botei em nome de Jesus. Pá.
Eu tive a honra de derramar o óleo na cabeça do meu irmão. Falei, mano, eu quero aceitar Jesus. 28 anos depois. Porque ele estava com os demônios expulsos, mas não estava liberto. Porque expulsão é diferente de libertação. Expulsão é o que eu faço em nome de Jesus. Libertação é o que você adquire no teu conhecimento. Não vem para cá para receber os bons fluidos, porque casa de Deus não tem bom fluido. Casa de Deus tem palavra revelada. Você não veio aqui para se sentir melhor, você veio aqui para ser transformado. Você veio aqui para ser despertado. Deus vai quebrar essa cadeia em nome de Jesus. Suas mãos vão servir para impor as mãos sobre enfermos, eles serão curados. Você vai impor as mãos sobre gente endemoniada e vai falar, sai em nome de Jesus. Você vai caminhar por lugares que você não caminhou, porque você não tem pés acorrentados. Por favor, confirme essa profecia em nome de Jesus. Quero te fazer esse pedido. Vem para cá, querido. Não deixa eu usar uma expressão na falta de outra. Vem com sangue no olho. Vem colocando preocupação no diabo. Deixa o diabo, quando você acordar, ele fala assim, droga, ele acordou. Que droga, ele vai para a igreja hoje. É isso. Chegar com cara de mal, querido. Quem está com raiva na mão? Quero pegar um demônio aqui hoje. Sabe o que eu tenho falado para Deus? Deus não me deixa pregar para demônios, que às vezes os demônios se assentam em hospedeiros voluntários. Tem gente que é hospedeiro voluntário, não está possesso, mas está oprimido. E a opressão é o segundo passo para a possessão. Primeiro é a tentação, segundo é a opressão, terceiro é a possessão. Todo possuído um dia foi oprimido, todo oprimido um dia foi tentado. Então, em nome de Jesus, querido. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Desperta a igreja, Jesus, desperta a igreja. Não queremos dormir na cadeia hoje, é uma noite de despertamento em nome de Jesus. Iluminou, tocou, despertou, instruiu, libertou, vestiu. Aí o anjo fala para ele, queridos, posso falar uma coisa aqui? Não vai escandalizar não, mas tem impressão às vezes que Pedro gostava de andar pelado. Porque Pedro estava nu na beira da praia. Jesus chegou, ele colocou a roupa e mergulhou na praia. Não sei para que mergulhou, depois que colocou a roupa, mergulhou. Coisas de Pedro. E agora o anjo falou, olha o que o anjo falou para ele: Pedro, levanta, põe teu vestido, põe a capa, põe a sandália. Estava largado na cadeia. Tem gente assim, querido, está largado na vida. Eu falo isso para as minhas ovelhas. Faltou, querido, e não falou comigo, eu não sei. Eu pergunto logo, tem pastor não, está largado na vida? Porque quem tem pastor, dá satisfação. Não some, não desaparece. Estou falando com um monte de pedrinho dormido na cadeia, que faz da vida o que quer, some, não dá satisfação a ninguém. Você é Deus de você mesmo, você é pastor de si mesmo. Então vai estar largado na vida, meu filho. Tem pastor não. Até para sair. Sai. Não, vai lá falar com o pastor, vai lá falar com o líder. Estou indo, bom final de semana, Deus abençoe. Comunhão. Comunhão, meu irmão. Fala com alguém. Aí Pedro estava lá largado. Tem gente assim largado. Vejo uns crentes que chegam de manhã, parece que ele acordou assim, a igreja. Aí vai do jeito que parece que saiu da cama. Vai, meu filho, tu veio para onde? Tu veio para onde assim, meu filho? Você está entendendo o quê? Meu filho, dá uma olhadinha no teu filho. Olha como é que teu filho está vestido. Sabe por que teu filho está vestido desse jeito? Porque você não fala para ele do jeito que ele tem que se vestir. E sabe o que ele vai entender? Que para a casa de Deus ele pode de qualquer jeito, mas ele não pode ir com o uniforme sujo para a escola. Na cabeça dele a escola é mais importante que a igreja, sem entender que a igreja é a maior escola que existe na face da terra. Tem gente assim largado. As coisas saem. Padrão de vida, de se vestir, é do mundo.
ministração sobre isso, querido. Não posso falar agora não, sobre os dominadores do mundo. Largado. Põe vestido, Pedro. Aí, sabe o que eu imagino, pastor? Ele colocando o vestido, aí indo. Aí o anjo fala assim: bota a capa, Pedro. Aí ele bota a capa. Aí vem Pedro. Pedro, põe a sandália, Pedro. Aí Pedro vai. Você está aquela pessoa que fica assim, não se toca, diz assim: não, está faltando isso na minha vida. Meu irmão, veste na Bíblia é símbolo de identidade. Quando a Bíblia fala em João 8,31, aquele que permanecer no meu ensino, permanecer vem do grego meno, que significa não se tornar diferente. Você precisa permanecer na segunda-feira de acordo com aquilo que você foi instruído no domingo. Peça a Deus para você dar uma olhada no espelho espiritual e falar: Deus, está faltando isso na minha vida. Vestido, capa, sandália. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão eu vou me esticar. Já me estiquei demais. Bateria até acabou do laptop, meu Deus. Estou aqui só para enganar vocês, achar que eu estou vendo aqui no laptop. Então já acabou a bateria. Mas você me entender em nome de Jesus. Dá uma olhada aqui que está faltando em você. Porque você pode estar vestido, mas você precisa estar revestido. Ele mandou colocar o vestido, mas depois mandou colocar a capa. Porque mais do que vestido, a gente tem que ser revestido. E esse prefixo re tem a ver com outra vez. Então talvez algumas coisas tenham desnudado você, tenham feito você se sentir frio, porque você foi desnudado. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o mesmo anjo, e a palavra anjo significa mensageiro, e tem um anjo com uma mensagem de Deus para a sua vida, um anjo preto, mas um anjo gente boa, para dizer para você, meu filho: põe o vestido, põe a capa, põe a sandália, porque chegou a hora de você sair da cadeia. Então, no nome de Jesus, só quem recebe a palavra do anjo preto, dá um glória a Deus, diz: Deus, eu recebo essa palavra na minha vida, porque o Senhor está iluminando o meu entendimento. Revestir-se de Deus, querido. Revista-se dele. Pastor, eu dei uma esfriada aí. Deus está te vestindo de novo. Está te vestindo de novo. De novo. Alguém diga um amém em nome de Jesus. Deixa o Senhor te vestir, cara. A Bíblia fala lá no livro de Gênesis que o homem tentou fazer folha de figueira e Deus os vestiu. Erga uma das suas mãos e diga: Deus, me vista de novo. Fala: me vista de novo, faz vestes novas para a minha vida. Fala para o meu irmão, fala para Deus, fala para Deus: Deus, me vista de novo, Senhor. Que as pessoas possam passar na rua por mim e falar: tem algo diferente na tua vida. E você vai dizer: eu fui vestido de novo, eu fui revestido, sem emendas, sem remendos. Deus não vai colocar remendo em vestido velho, Deus vai te dar vestido novo. Deus não quer remendar a sua vida, Deus quer te dar vestes novas. Alguém diga algo em nome de Jesus. Iluminou, tocou, despertou, instruiu, libertou, vestiu, guiou. Sétima e última, vou ser bem curto nessa. Que lindo hoje falar assim: ó, tá vestido? Tá. Vem comigo. Agora olha aqui para mim. Pedro não passou à frente do anjo. O anjo andou na frente dele. Porque você não anda na frente da mensagem, você anda atrás dela. Você é guiado pela mensagem. E o anjo, e Pedro ainda falou assim: será que é o anjo do Senhor mesmo? Quando chega na rua, o anjo vai para um lado e Pedro vai para o outro. Fala: Pedro, vai procurar a igreja. Ela está orando por você. Teu endereço é onde os santos se reúnem. E o anjo vai para um lado, Pedro para o outro. Sabe por quê? Daqui a pouquinho a bênção vai ser impetrada e o mensageiro vai embora. E a palavra que fica é: fica junto dos teus irmãos.
Salmo 32, versículo 8: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, debaixo das minhas vistas te darei conselho, guiar-te-ei com os meus olhos. Qual a direção que você está sendo guiado, querido? Estou falando para algumas pessoas aqui que estão sofrendo de merímina. A palavra merímina vem do grego mente dividida. E deixa eu ser muito claro com você, porque o que acontece aqui acontece lá na Shalom. O lugar da tua felicidade não é o endereço onde você se sente melhor ou onde te tratam bem. O lugar da tua felicidade é onde o anjo te guiou. Se você está por aí, não sei se fico aqui, se fico lá. Não. Fique onde Deus está te guiando nesse exato momento. Minha família e eu estamos necessitados desse guiar de Deus, mas esse guiar do anjo e não da circunstância. É o guiar do anjo, da mensagem de Deus e não daquilo que me faz me sentir bem. Seja guiado pelos olhos dele e não pela força de uma circunstância. Não fique onde você sabe que será bajulado, mas onde Deus assinou lá embaixo para meu filho, fica. Vou te falar aqui para encerrar, porque eu já sei que a minha pastora vai chamar a minha atenção. Não, a minha lá de casa. Lá de... Eu extrapolei, gente. Mas eu gosto tanto de pregar, gente. Se eu demorasse a nascer mais um minuto, eu nasci um papagaio. Eu gosto de falar demais. E vocês me dão confiança, aí pronto. Aí que eu... Culpados são vocês que ficam... se ficasse... Presta atenção nisso, para encerrar. Eu passei esses dias indo para a tenda lá, onde é a nossa igreja. Aí o irmão freou assim, ele vindo para cá, indo para lá. Ele falou: pastor Marcos, que a graça e a paz seja sobre a sua vida. Falou: meu irmão, a gente ficou tão entusiasmado que ele paramos no meio da rua. Não deixamos outros carros passarem lá. A gente desceu e começou a conversar. Falei: meu Deus, aí via carro, fui, tirei meu carro. Aí ele falou: pastor, falei, como é que você está? Estou bem, pastor. Meu casamento está restaurado. Esse moço foi minha ovelha há 11 anos atrás. Há 11 anos. Esse moço prosperou, ganhou muito dinheiro, palavras dele. Eu também fui testemunha. Abandonou o ministério e foi embora, de uma maneira meio desagradável. Se envolveu numa relação extraconjugal. A esposa dele foi nos procurar. Tratamos da esposa, depois chamamos ele. Tratei dele. O casamento dele foi restaurado. Em nenhum momento eu chamei ele: vem para a igreja. Quando eu encontrei com ele, ele falou para mim assim: pastor, o senhor me casou, me batizou, e Deus usou o senhor para restaurar meu casamento. Eu falei: glória a Deus por isso. Mas tem um negócio que está me incomodando. Eu falei: o quê? Eu não estou me sentindo bem onde eu estou. E agora eu encontro com o senhor, pastor. Gente, eu vou abrir o coração com vocês. Está saindo algumas pessoas lá da igreja. Eu falei: rapaz, esse cara está próspero na cidade. Minha ovelha, casei. O dízimo desse cara aí é um dízimo bom, né? Minha ovelha mesmo, não está feliz. Mas para a resposta pastoral tem que ser revelação divina e não experiência humana. Falei assim: meu irmão, você acha que Deus vai levar você para uma canoa furada? Ele falou: não. Você sabe qual o texto mais controverso aparentemente da Bíblia para mim? É Mateus 4. Ele falou: o que está escrito, pastor? A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto a fim de ser tentado pelo diabo. Como é que o Espírito Santo me leva para colocar na mão do diabo? Falei: então, meu irmão, se o Espírito Santo me leva para encarar diabo, te garanto que o teu pastor não é um diabo. Eu poderia falar para você: vir para a minha igreja, mano, fica lá. Fica lá até Deus te liberar. Porque o lugar da tua felicidade é o centro da vontade de Deus e não o lugar onde você se sente bem. Tá ruim lá, meu irmão. Se você sair vai ficar pior, porque quem sabe você lá, você vai fazer bem. Eu fiquei meio chateado com essa resposta, sabe?
Eu queria ter falado outra coisa. Eu confesso que eu falei pronto, mas você está entendendo? Falei, teu pastor é um diabo, cara. Não, pastor. Então, meu irmão, então em nome de Jesus, pastor, vou orar melhor sobre isso. Ore, porque o lugar da tua segurança é o centro da vontade do Senhor. Deixa de ser menina, Carisma. Deixa de ser menina. Quem está bem hoje bajulando você, se está fora da aliança, o futuro de tragédia lhe espera. Não se deixe iludir. Põe seus pés, seja confiável. Seja confiável. Se eu tenho uma ovelha que não tem certeza se quem está comigo nunca foi minha ovelha, no nome de Jesus, entenda, se posicione. Não se deixe levar por conversa de Absalão que furta coração, porque o reino pode estar uma desordem, mas o rei não perdeu a sua majestade. Então, em nome de Jesus, deixa o anjo te guiar. E tenha um detalhe, aqui eu encerro, eu prometo, eu acho que prometo. Quando o anjo chega no meio da rua, é como se ele dissesse, agora é contigo. Detalhe, o anjo não levou Pedro até a porta da igreja. É você que tem que guiar. Se é que você foi iluminado, tocado, despertado, instruído, desacorrentado, vestido. Se é que isso aconteceu, então você vai ser guiado no caminho certo, porque só é guiado no caminho certo quem passou por esses 6 primeiros processos. Deus abençoe a sua vida, Carisma. Deus abençoe a sua história. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe sua trajetória. Que você seja uma igreja que não durma na cadeia. Alguém pode dizer um amém, glorificar o nome dele? Que o Deus te abençoe de modo poderoso e a glória do Senhor enche a tua vida e a tua casa. Põe-se de pé e faz o melhor barulho de adoração que você puder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Newton, Deus abençoe. Pastora Raquel, pastor Ronaldo, eu não sei quem vem aqui falar.